How will you make sure that Maduro will accept Venezuelans? What we're going to see in Venezuela, we're looking at Venezuela very strongly. Donald Trump iniciou seu mandato presidencial com um enfoque direto e agressivo na política externa, especialmente em relação à Venezuela. Durante uma conferência de imprensa, ele anunciou que os Estados Unidos não comprariam mais petróleo venezuelano. Essa decisão tem implicações profundas, não apenas para o regime de Nicolás Maduro, mas também para o cenário político e econômico global. A economia venezuelana é altamente dependente da exportação de petróleo, que representa sua principal fonte de divisas estrangeiras. Com a interrupção das compras por parte dos Estados Unidos, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, Maduro enfrentará uma crise financeira ainda mais severa. A ausência dessa receita reduz drasticamente a capacidade do governo venezuelano de financiar programas internos e manter sua base de apoio político, que já está fragilizada devido à hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma migração em massa de cidadãos para países vizinhos. A decisão de Trump também reverbera globalmente. Países como Rússia e China, que têm interesses econômicos e estratégicos na Venezuela, podem intensificar seu apoio ao regime de Maduro. A Rússia, em particular, investiu bilhões no setor petrolífero venezuelano e forneceu empréstimos para manter o regime à tona. Qualquer interrupção no fluxo de petróleo pode levar a novos acordos bilaterais entre Caracas e Moscou, reforçando ainda mais a presença russa na América Latina. Por outro lado, aliados dos Estados Unidos na região, como Brasil e Colômbia, tendem a apoiar essa decisão. Ambos os países têm interesses diretos na estabilidade política e econômica da Venezuela, dada a crise humanitária que se desdobrou em suas fronteiras devido ao colapso interno venezuelano. Para esses governos, a pressão de Washington sobre Maduro pode ser vista como uma tentativa de restaurar a ordem na região. A decisão de Trump também impacta o mercado energético global. Ao interromper as importações de petróleo venezuelano, os Estados Unidos devem buscar fornecedores alternativos ou aumentar sua produção interna, algo que já estava em andamento com a expansão da extração de petróleo de xisto. Isso pode pressionar outros países exportadores de petróleo, como Arábia Saudita e México, a preencherem a lacuna deixada pela Venezuela. No entanto, a medida também pode agravar os problemas econômicos internos da Venezuela, empurrando ainda mais o país para a órbita de potências como China e Rússia. Pequim, por exemplo, pode buscar aumentar suas importações de petróleo venezuelano em troca de novos investimentos em infraestrutura, fortalecendo sua influência na região. Trump deixou em aberto a possibilidade de medidas adicionais contra Maduro, incluindo sanções financeiras mais severas e até mesmo o apoio a movimentos internos de oposição. Ele mencionou que está observando com atenção a situação na Venezuela e que tudo está na mesa, um indicativo de que Washington está considerando várias opções para desestabilizar o regime. Essa política mais dura contrasta com a abordagem das administrações anteriores, que preferiram medidas diplomáticas e sanções graduais. A pressão de Trump pode forçar Maduro a tomar decisões arriscadas, como buscar alianças ainda mais estreitas com adversários dos Estados Unidos ou intensificar a repressão interna para consolidar seu controle. Essa mudança de postura reflete uma estratégia maior de Trump para reafirmar a influência dos Estados Unidos na América Latina, que vinha diminuindo com a crescente presença chinesa e russa. Ao adotar uma abordagem mais confrontadora, Trump envia um sinal claro a outros governos da região de que os Estados Unidos estão dispostos a agir de maneira decisiva para proteger seus interesses hemisféricos. No entanto, essa política não está isenta de riscos. A suspensão das compras de petróleo pode agravar ainda mais a crise humanitária na Venezuela, com milhões de pessoas enfrentando fome e falta de recursos básicos. Além disso, uma postura agressiva pode alienar outros países da região que preferem soluções diplomáticas ao invés de sanções econômicas. Change in Venezuela, change in power. Are you still committed with Maduro leaving power in Venezuela? Well, we're going to find out about that too, because we're going to probably stop buying oil from Venezuela. We don't need their oil. Trump, quando questionado sobre a possibilidade de ações mais diretas para remover Maduro do poder, ele foi enigmático, declarando apenas: "Já veremos." Esse tom de incerteza, porém, é interpretado por analistas como um indício de que novas medidas podem estar a caminho. A suspensão da compra de petróleo por parte dos Estados Unidos não é apenas simbólica.
Trata-se de um golpe direto no financiamento do governo venezuelano, que depende quase inteiramente das receitas geradas por suas exportações petrolíferas. Essa decisão também evidencia uma mudança estratégica na forma como os Estados Unidos lidam com regimes considerados autoritários, priorizando sanções econômicas como uma ferramenta de pressão política. Maduro, que já enfrenta uma crise interna devastadora, perde agora uma fonte vital de financiamento, o que pode levar ao agravamento da escassez de bens essenciais no país. Essa pressão adicional pode enfraquecer ainda mais o governo venezuelano, que já lida com descontentamento popular e oposição crescente. No entanto, a decisão de Trump também pode ter consequências geopolíticas de longo alcance. A medida coloca outros países que mantêm laços econômicos e políticos com a Venezuela em posição delicada. A China, por exemplo, tem investido pesadamente no país e pode se ver obrigada a aumentar seu apoio econômico ao regime para evitar seu colapso completo. A Rússia, outro aliado próximo de Maduro, também pode intensificar sua presença na região, fornecendo suporte técnico e militar ao governo venezuelano. Por outro lado, países vizinhos como Colômbia e Brasil, que têm sofrido diretamente os impactos da crise migratória venezuelana, devem enxergar essa decisão como um passo na direção certa. Esses governos esperam que o aumento da pressão internacional leve a uma transição política na Venezuela, capaz de estabilizar a região e reduzir a tensão em suas fronteiras. O início do mandato de Trump tem sido marcado por uma série de decretos e decisões que demonstram um ritmo acelerado e uma abordagem agressiva para lidar com questões internas e externas. Apesar das declarações de Trump ainda deixarem margem para interpretações, o clima é de incerteza e preocupação para o governo de Maduro. A pressão econômica e política pode levar o regime venezuelano a buscar novos parceiros ou até mesmo a fazer concessões para manter sua sobrevivência. Por outro lado, Trump pode estar preparando um movimento mais incisivo, seja por meio de sanções adicionais ou por suporte mais direto à oposição venezuelana. A comunidade internacional segue dividida entre aqueles que apoiam a estratégia de Trump e os que temem que o aumento da pressão leve a uma crise humanitária ainda mais severa. Para a população venezuelana, que já sofre com a escassez e a instabilidade, as próximas semanas serão críticas, à medida que o impacto das sanções se torne mais evidente. Enquanto isso, os olhos do mundo permanecem atentos às ações de Trump, que, ao que tudo indica, não pretende reduzir o ritmo de sua agenda agressiva. A pergunta que fica no ar das é: notificações essas para não medidas perder marcarão os o próximos início do vídeos. fim do regime Aqui de estão Nicolás dois Maduro, vídeos ou importantes abrirão novas para você frentes assistir. de tensão Um no já abraço conturbado e até o cenário próximo vídeo. internacional?